Bom 2002, 2003. Olha só, nós vamos lá de dilatação térmica. O que nós vamos fazer? Eu mandei um conteúdo para vocês, tá bom? Aqui tem um resumo desse conteúdo. Eu vou pedir para você anotar o resumo no caderno. A gente vai explicar pedacinho por pedacinho para vocês como é que a gente faz os exercícios de dilatação térmica. Se você precisar de algum vídeo meu lá anterior, vai lá no canal do YouTube, Prof. Sérgio Murilo, tem lá os vídeos, tá bom? Anota lá no caderno pra gente, ó, tá aqui um resumo de dilatação térmica, olha lá, de dilatação térmica, dilatação linear. Aqui fica melhor pra gente esse resumo, ó. Eu tenho que enxergar isso, ó, comprimento, área e volume. Quer dizer, essa é a diferença de cada um deles, comprimento, área e volume. Eu vou mostrar já um resumo, que a fórmula é a mesma para os três. Anota lá para gente esse resumo no caderno, fica melhor para você estudar, tá bom? Olha lá, dilatação linear, dilatação superficial, eu vou dar um pause aqui, aí você dá um pause aí para anotar. Eu estou botando a definição de cada um deles, chamando lá. Olha só, aqui mais um detalhe técnico importante. Aqui, ó, ocorre, olha lá, aumento na distância entre dois pontos, só quer dizer, comprimento. Dilatação linear é só o comprimento do que você quer calcular. A dilatação superficial é a área. A área tem que ser assim e assim, ó. E volume tem que ser para cima também. São três unidades, três medidas, tá bom? Deixa eu dar um pause aqui para virar lá para a dilatação volumétrica. Dá um pause aí, anota. Aí, voltando o pause. Dilatação volumétrica. De volume. Quer dizer, olha lá, qual é o aumento do volume? Quer dizer, o volume é calculado assim, ó. Uma, duas e para cima. Três dimensões. Cuidado com esse detalhe técnico que é importantíssimo para a gente. É aí que o cara vai tentar pegar você. Se você reparar, as fórmulas vão ser as mesmas. Daqui a pouquinho eu vou chamar a atenção. Anota então, ó, resumo lá no caderno. Anota isso daqui que é importantíssimo. Alfa linear, beta é superficial e gama é volumétrica. O coeficiente de dilatação linear. Alfa é coeficiente de dilatação linear. Beta é coeficiente de dilatação superficial. E gama, coeficiente de dilatação volumétrica. Às vezes ele só te dá o linear, ele está te pedindo a superficial, mas te dá a linear, tem que multiplicar por 2 o alfa. E às vezes ele te dá a linear, mas você vai calcular a volumétrica, você tem que multiplicar o alfa por 3. Então cuidado com esse detalhe aí, importantíssimo, cara. A gente vai ver isso no exercício, tá bom? Dá um pause aí e anota. Vou voltar lá do pause e vou pedir para você anotar isso aqui, ó. Aqui que o cara vai tentar pegar a gente, ó. Olha lá. Deixa eu chamar a atenção, botar aqui para você enxergar os três. Olha só, as fórmulas são iguaizinhas. Opa, deixa eu ver se está na posição. Tá. Se você reparar, as fórmulas são igualzinhas. Olha lá. Variação de um lado só, dois lados e três lados, olha lá, para cima. Aqui é só comprimento, área é comprimento vezes largura e volume é comprimento vezes largura vezes altura. Se você reparar, a fórmula é a mesma lá. Comprimento, área e volume. Quer dizer, o comprimento é um só, a área multiplica por 2 e o volume multiplica por 3. Você, para achar o volume de qualquer coisa, tem que ter 3 unidades, não é isso? Lembrando, comprimento uma medida só, área duas medidas assim, assado, e volume assim, assim e para cima. Aqui, ó, variação de temperatura, o coeficiente, ó, coeficiente linear, coeficiente superficial, coeficiente volumétrico. Logicamente, é comum ele pedir para você, tá dando para você calcular a dilatação volumétrica e te dá a dilatação linear. Então, cuidado com esse detalhe. Aqui, ó, outra coisa lá, a linear é dada em metros ou centímetros. Repara, superficial, metro quadrado ou centímetro quadrado. Volumétrica, metro cúbico ou centímetro cúbico. Reparou? Alfa, 2 alfa, 3 alfa. Quer dizer, quando ele te der o coeficiente de dilatação, tem que saber se ele está te dando o que você está precisando para fazer a questão. Pô, eu estou calculando a dilatação volumétrica, ele me dá a dilatação linear, eu tenho que multiplicar por 3 essa dilatação para poder eu usar aqui, ó. É isso que eu estou chamando a atenção aqui embaixo. Aqui embaixo, ó lá. Coeficiente linear, coeficiente superficial, coeficiente volumétrico. Então, às vezes, ele pede para você calcular a dilatação volumétrica, mas em vez de te dar esse cara aqui, ele te dá o alfa, ele bota o alfa lá para você dar o coeficiente linear. Então tem que lembrar que eu vou ter que multiplicar esse alfa por 3 para poder chegar no volumétrico. Já que lembrando, linear é só uma medida, olha lá, é como se fosse metro, a gente botou aqui, ó, metro. Olha lá, superficial, metro ao quadrado, você multiplica 2 vezes o metro, e volumétrica, metro 3 vezes.
Quer dizer, linear é só um lado. Superficial, ó. Superficial, você mede assim e assim, ó. E a volumétrica, mede assim, assim e para cima. Então, cuidado com esse detalhe. É aí que o cara vai tentar pegar você nas questões. Nesse vídeo, a gente vai mostrar o exemplo simples, só a aplicação de fórmula. E nos outros vídeos, nas próximas aulas, eu vou mostrar como é que ele pega uma questão mais rebuscada. Deixa eu virar a folha aqui agora. Olha lá, deixa tudo isso anotado. Deixa eu virar a folha para pegar o exercício. Ó, voltando lá do pause, anota pra gente essa questão 1 e a questão 2. Aí eu vou explicar elas. Anota no caderno, deixa um espaço, ela deixou um espaço de umas 6 linhas mais ou menos. Aí, anota a questão 2, dá um pause no vídeo, anota 1 e 2. Eu vou explicando. Se você quiser tentar fazer, ótimo. Se não, eu vou explicar como é que você faz. Aí você pode fazer e depois conferir na minha correção. Tá bom? Então dá um pause no vídeo, anota as duas, tenta fazer se conseguir. Se não conseguir, lá vai eu. Vou explicar a primeira, aí você tenta fazer a segunda. Tá ok? Vamos lá então, ó. Deixa eu dar um pause aqui para pegar as canetas. Aí, tá lá, ó. Qual será o detalhe importante? Cuidado com o que o cara está te pedindo, né? Eu tenho que saber a fórmula, importante. São as 3 fórmulas, você já anotou lá. Mas eu tenho que saber o que o cara está me pedindo. Cuidado com esse detalhe importante. Pô, lê lá a pergunta dele. Os exercícios de física fazem isso, eles tentam enrolar você. Ele sabe que você conhece a fórmula, ele tenta te enrolar no enunciado. Olha lá, qual será o comprimento? Quer dizer, comprimento, você já sabe que é dilatação linear. Se fosse área, dilatação, e aí? Superficial. E se for volume? Dilatação volumétrica. Então, olha só, ele pediu comprimento, eu já sei que é dilatação linear. Se ele me pedir área, é dilatação superficial, quer dizer, da superfície. Se ele pedir volume, é dilatação volumétrica. Então, lá, qual será o comprimento de uma barra de... Opa, comprimento, eu já vou lá, ó. Fórmula para ele, ΔL, nem leia a questão, ó lá, ΔL igual a L0 vezes o alfa vezes, quer dizer, a fórmula é a mesma lá, só muda se fosse área. ΔA igual a área inicial, aqui comprimento inicial, vezes beta, vezes o ΔT, ou variação de temperatura. Se fosse o volume, variação de volume, volume inicial, vezes gama, vezes, quer dizer, a fórmula é a mesma lá, só vai mudar as unidades. Pô, falou em comprimento, olha lá, dilatação linear. Falou em área, dilatação superficial. Falou em volume, dilatação volumétrica. Então vai depender de quem ele te dê lá na questão. Ó, vou pegar a questão, ó, já sei que a fórmula é essa daqui. Ó. Eu vou buscar essas informações lá no texto, L0, alfa e variação de temperatura, quer dizer, temperatura final inicial. Qual será o comprimento de uma barra de concreto de 2 metros? Ele já me deu a inicial lá, o comprimento inicial. Que está a 30 graus Celsius após ser exposta a uma temperatura de 50, quer dizer, estava em 50, estava em 30, caiu para 50 lá. A variação de temperatura é 20. Não é isso? E faltou ele dar o alfa ali, aqui ele deu o alfa para a gente lá. 12 vezes 10 a menos 6. Aí. Quer dizer, ele já deu todas as informações, só substituir direto. Agora, detalhe aqui, ó, como é comprimento, ele me deu o alfa. Ele pode, às vezes, pedir aqui o volume e me dar o alfa também. Aí que eu falei, tem que multiplicar por 2 ou por 3, depende de quem. Então, lá, direto, ó, só aplicação da fórmula. Variação de comprimento igual L0, 2 vezes alfa, que é o coeficiente de dilatação, 12 vezes 10 é menos 6, vezes 20. Só você fazer a conta direto lá e matar a questão. Essa resposta toda aí tem que fazer a conta lá pra gente. Pô, eu não peguei minha conta aqui, cadê minha conta aqui? Ah, minha conta aqui deu 480 vezes 10 a menos 6. Olha lá, metros. Essa aí vai ser a conta lá, já que está aqui, está menos 6. Pô, Murilo, ele quer saber qual será o comprimento de uma barra de concreto de 2 metros. Quer dizer, ela tinha 2 metros e mais isso daqui, ó. Isso daqui, olha lá, 480 vezes 10 é menos 6. Isso aqui é 0,00048 metros, olha lá. Você aprendeu a fazer essa conta lá, pai. Eu botei lá no início para você, na aula passada, lá no conteúdo. Como é que você passa de metro para centímetro, por aí vai. Olha lá.
Qual será o comprimento? O comprimento dela, total, vai ser 2,00048 metros. Quer dizer, ela aumentou essa quantidade aí. Reparou? Quer dizer, é uma questão... O cara ainda tenta sacanear, ele bota um cara pequenininho para a gente poder responder. Bom, vamos para a questão 2 aí. Olha lá, vou pegar para fazer a 2 agora. Deixa eu descer aqui bem. Anota lá, dá um pause, tenta fazer a questão, né? Vou dar um pause aqui para você tentar fazer aí. Olha lá. Voltando do pause. Olha lá, um quadrado. Olha só. Eu tenho um quadrado, olha lá. Ele disse que esse quadrado tem lado. Ele disse que ele tem lado. Olha a safadeza do cara. Um quadrado de lado, 2 metros. Ó, um quadrado tem lado 2 metros para tudo quanto é lado. O quadrado tem lados iguais, não é isso? É feito de material com coeficiente de dilatação superficial. Ele já deu certinho, olha lá. Já deu beta. Então, olha só. Primeiro, um quadrado, ele já me deu um quadrado. Se é um quadrado, é dilatação superficial. Fórmula de dilatação superficial. Olha lá, a gente botou até ali em cima. Se você quiser, está ali em cima. Não é isso? Variação de área inicial, vezes coeficiente de superficial, vezes variação de temperatura. Vai eu buscar essas informações lá, ó. Opa, aqui eu botei o contrário, é A0. Área inicial, eu tenho que ir atrás do beta, que é o coeficiente de dilatação linear, e variação de temperatura. Se eu calcular isso, eu mato a questão. Só que olha só, aqui ele me deu só um lado do quadrado. O quadrado é esse aqui, ó, 2 vezes 2. Olha lá. Cuidado com esse detalhe, olha lá. Olha lá, ele podia ter me dado já direto 2 metros quadrados. Não, ele me deu 2 metros, olha lá. Então, 2 vezes 2, 4 metros, olha lá. O coeficiente, a dilatação superficial, ele me deu, olha lá, 1,6 vezes 10 a menos 4. E a variação de temperatura, 80. Quando estava ali, a variação desse quadrado quando aquecido até 80 graus. Agora, substitui na fórmula, ΔA, inicial 4, vezes 1,6 vezes 10 a menos 4, vezes 80. Matei a questão, aí tem que fazer essa conta toda aí, ó. Tá ok? Isso aí vai dar. E aí, só fazendo essa conta toda. Aí tem que fazer a conta. Eu não fiz a conta aqui não, mas vamos fazer aqui. 8 vezes 4, 320. Vezes 1,6 vezes 10 a menos 4. Olha lá. Um pause aí para você fazer a conta. Faz a conta aí, me dá a resposta aí, ó. Quanto é que vai ser a variação de área. Olha lá. De um quadrado de 2 metros é feito... desse quadrado. Quanto aquecido, ele quer saber... Um quadrado é feito de um material de coeficiente de dilatação é igual a... Determina a variação de área. Quer dizer, a variação de área é a resposta. Calcula a resposta você aí. Vou dar um pause aqui. Aí, fiz a continha aqui rápida. Opa, desculpa que eu botei 32, é 320. Aqui é 32 vezes 10 a 1, vezes 16 vezes 10 a menos 5. 32 vezes 16 e fiz a conta aqui. Vezes 10 a menos 4, certinho. Olha lá, resposta nossa. Quer dizer, reparou? O cara tenta enrolar você no enunciado de todas as formas possíveis, que ele, em vez da área do quadrado, ele deu só um lado do quadrado. Anota lá, deixa eu dar um pause para fazer a terceira questão. Aí, voltando lá do pause. A terceira questão aí pra gente, tá bom? Olha lá, você tenta fazer, ó, vou dar um pause aqui, anota lá, tenta fazer. Então, eu fiz uma questão de... Uma de cada. Uma dilatação linear, uma superficial. Agora eu vou fazer a volumétrica lá. Você vai reparar que vai ser a volumétrica lá. De quanto é a variação de volume. Então dá um pause aí, tenta fazer, eu vou corrigir. Voltando lá, vou baixar aqui um pouquinho. Espero que você tenha tentado fazer. Bom, como ele falou lá, de quanto é a variação de volume. Pause, primeira coisa. Fórmula, olha lá. Variação de volume. É isso? Olha lá, variação de volume. Volume inicial vezes gama vezes variação de temperatura. Então, você vai buscar essas informações lá no texto. Olha lá, volume inicial, o gama e a variação de temperatura. Eu tenho que ir lá buscar isso aqui para depois substituir, ver se está tudo certinho. Ó.
De quanto é a variação de volume sofrida por uma esfera que tem sua temperatura aumentada em 70 graus, quer dizer, ele já deu direto a 70 graus. Olha lá. Sabendo que antes de ser aquecido, seu volume deu volume lá inicial 125 centímetros cúbicos, quer dizer, se eu estou calculando em centímetros cúbicos, a resposta vai ser em centímetros cúbicos. E o coeficiente de dilatação volumétrica, ele deu volumétrica lá. Se ele não desse, se ele desse o linear, eu tinha que multiplicar por 3. Aí, tudo certo, tudo direitinho. 20 vezes 10 a menos 1. Aí é só você substituir na fórmula lá, direto. ΔV igual 125 vezes 20 vezes 10 a menos 1, podia ser 0,2 se você quiser, vezes 70. Aí, quanto é que vai dar essa conta em pausa para você fazer a conta aí para gente? Olha lá, respondendo, fazendo a conta, 1.750 centímetros cúbicos. Só que repara, de quanto é a variação de volume? Olha só, ele estava em que volume? 125, foi parar em 1.750. De quanto que é a variação? Reparou? Ele não perguntou qual a variação, de quanto é a variação. Quer dizer, saiu de 125 e chegou a 1.750. A variação de volume, então, foi igual a 1.625 centímetros cúbicos. Tá lá, ó. Aí, questão 3. Na próxima aula eu vou passar exercício para vocês tentarem fazer de só aplicação de fórmula, tá bom? Mas já vou deixar umzinho aqui para você ir pensando ali. Depois, no próximo vídeo, eu vou fazer a questão 4, 5, 6 também, que ele tenta bagunçar um pouco. Mas primeiro, eu vou mandar a lista de exercícios com vocês com a aplicação da fórmula direto, tá bom? Tenta fazer e depois nós vamos para o vídeo para as correções e para tirar mais dúvidas. Um abração para vocês, espero que esteja tudo bem com vocês. Se tiver alguma dúvida, pergunta no zap da turma ou no privado, tá bom? Tchau, tchau.